Bom dia, queridos irmãos, como vocês estão? Nós estamos com muitas saudades de vocês e esperamos que a igreja se pode reunir bem logo depois de tudo isso, do vírus passar. Hoje eu quero compartilhar com você sobre a graça de Deus. Eu quero continuar com o devocional de ontem de meu irmão Lucas, que o tópico é tão lindo, tão maravilhoso, que eu queria continuar sobre esse tópico, a graça de Deus. Vamos ler 2 Coríntios 12, versículo 7 até 9. Para impedir, Paulo está escrevendo, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então, não está claro aqui, nesta passagem, que era o espinho na carne do Paulo. E não está claro como o mensageiro de Satanás o atormentava ele. A Bíblia Nova Tradução, na linguagem de hoje, diz que ele veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas. Então, Paulo, ele estava sofrendo, estava passando por uma situação difícil. Existem muitas especulações sobre essa espinha na carne do Paulo, mas ninguém sabe, nem teólogo, nem pastor, nem evangelista, ninguém sabe, somente Deus e Paulo mesmo. O que está certo é que Paulo estava passando por algo difícil e muito doloroso, algo em que sua fraqueza se tornou visível. E realmente, irmãos, para nós não é importante qual era esse espinho, o que era esse espinho. Podemos nos reconhecer que Paulo estava num desespero. Podemos reconhecer isso. Algumas vezes passamos ou estamos passando por uma situação que achamos muito difícil e se sente como um espinho em nossa carne. Agora, Deus, ele é capaz, ele tem o poder para salvar Paulo imediatamente nessa situação. Mas ele fala, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por que Deus falou isso? Para entender isso, também precisamos entender o que é a graça. A Bíblia usa o termo graça para se referir ao favor imerecido de Deus para nós, seres humanos. A maior definição da graça está provavelmente em Efésios 2, versículo 8 e 9. Vamos ler. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês. É dom. Outra tradução fala é presente de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. A Bíblia nos ensina que não há como obter ou como ganhar a aprovação, o favor ou o perdão de Deus, o que significa que podemos parar de tentar. Então, o perdão de Deus pelo pecado está disponível para todos que confiam nele pela fé. A graça é a razão pela qual Deus enviou Jesus morrer na cruz por nossos pecados, para que sejamos perdoados. A graça é a razão que Deus nos criou. De fato, a graça é a razão para toda coisa boa que Deus dá para a gente. Não merecemos nada disso, mas por causa de seu próprio caráter, por causa de seu amor incondicional, Deus, escolhe dar livremente essa graça. A graça, por definição, como já lemos, é um presente. Romanos 11, versículo 6 diz, e se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. E não há nada que você pode fazer para torná-lo indigno da graça de Deus. De fato, por definição, a graça é um presente para os indignos.
A graça de Deus é o maior, a graça de Deus é maior que seu pecado mais profundo e o pecado mais escuro. Deus pode até perdonar tudo isso. Então, com esse entendimento da graça de Deus, o que Deus nos está dizendo, então, quando Ele disse, minha graça é suficiente? Ele está dizendo que Ele nos deu graça quando estávamos profundamente em pecado. Efésios 2, versículo 4 e 5, diz assim, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Número 2. Sua graça nos deu a vida eterna quando não a merecemos. Romanos 5, versículo 21 fala, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reina pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. A graça, sua graça, nessa graça continuaremos encontrando perdão. E recebemos suas bênçãos por sua graça. Recebemos tudo o que precisamos por sua graça. João 1,16 diz assim, eu gosto muito desse texto. Todos recebemos da sua plenitude, irmãos. Graça sobre graça. Uau! Graça sobre graça. Então, graça em abundância. Muita graça. Quando pensamos, já recebimos muita graça. Recebimos a graça de perdão, de salvação para a vida eterna. Não, ele vem com mais graça. Graça sobre graça. Maravilhoso. Em nossas fraquezas, esse texto que minha graça é suficiente, também nos disse que em nossas fraquezas, em nossos momentos difíceis, em nossas lutas, Deus mostrará seu poder perfeito. E então, sabemos que não podemos fazer nada por conta própria, mas dar-lhe crédito e agradecimento por sua graça em nossas vidas. Hebreus 4, versículo 16, fala assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. E finalmente, o texto nos ensina que, com esse conhecimento e com essa certeza, não podemos deixar de confiar plenamente somente nele, pois em sua graça está tudo o que precisamos. Ele é poderoso e vem pela graça com seu poder perfeito para prover em qualquer coisa que precisamos e guiar-nos nos tempos difíceis, porque o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Queridos, podemos saber que a graça de Deus é para cada momento, para cada situação. A graça de Deus é para o tempo incerto em que vivimos hoje. Não somos perfeitos e nunca seremos na vida. Nós precisamos da graça de Deus para ver nossas vidas, nossas circunstâncias, tudo ao nosso redor. Precisamos ver como Deus vê as coisas. A graça de Deus é maior que nossas deficiências, nossos medos, nossas fraquezas, nossos fracassos, nossos desejos pecaminosos, sentimentos de inadequação e nossa própria autoestima. Desde que a graça de Deus seja suficiente, deixa que a graça de Deus seja suficiente para você, para que seu poder possa ser aperfeiçoado em sua fraqueza. Obrigada, Senhor, por sua graça. Obrigada, Senhor, por essa graça que eu não merecia. Aquela graça que está sempre em abundância. Obrigada por essa graça que é infinita e infalível. Obrigada por essa graça que, além do meu
essa graça que além do meu entendimento, graça sobre graça, aleluia. E eu não mereço. E ainda assim, você quer me dar essa graça todos os dias. Obrigado por mostrar seu poder perfeito em minha fraqueza. E eu não posso, eu não sou nada sem você. Tudo é através de você e com você. Sua graça é suficiente. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe.